Agora abra a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 11. Lucas 15, verso 11. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. Vamos orar. Senhor, aqui estamos em tua casa. Sabemos que em Cristo Jesus temos acesso à tua presença, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pela sua morte na cruz. E porque em Cristo temos os nossos pecados perdoados, é que nós podemos entrar em tua presença e humildemente reconhecer a nossa finitude, os nossos embaraços e pecados e suplicar o perdão sobre nossas vidas. Nesse instante que estamos diante da tua santa e poderosa palavra, pedimos-te que fales conosco ao nosso coração. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. E os irmãos estão me desanimando hoje. Eu estou tão desanimado aqui nesse púlpito. Eu olho para os irmãos só me passam desânimo. Então, me ajudem aqui a fazer esta reflexão hoje. Não durmam, por favor. Hoje nós somos tão poucos, eu estou até estranhando. Cadê o povo da igreja? Não tem Enem, tem lava-pés lá em Ribamar hoje, tem lava-pratos, tem algum festival da escola de música, porque a nossa cantora lírica está ali, a nossa Stephanie. Tem algum concurso hoje? O que é que está acontecendo? O povo da igreja todo está fazendo concurso hoje? Cadê o povo desta igreja? Então, eu estou tão desanimado, eu não quero nem pregar hoje. Porque os irmãos estão olhando para mim assim: meu Deus, Senhor, faz com que o pastor termine logo esse negócio para a gente ir para casa. É isso que os irmãos estão me dizendo, porque nem amém os irmãos estão dizendo. Está o desânimo. Então me ajudem a fazer essa reflexão. Vou fazer bem curtinho, que eu estou desanimado hoje. Hoje eu não queria nem pregar, viu, irmãos? Certo homem tinha 2 filhos. O homem desta parábola que Jesus contou é Deus, nós sabemos disso. E esses 2 filhos são você e eu. E eu queria pensar sobre isso com você nesta manhã. Esses 2 filhos moram em cada um de nós. Os dois filhos deste homem da parábola que representa Deus, representam 2 caminhos. Um dos filhos, o filho mais novo, tenta viver como se Deus não existisse. Aliás, um grande pensador dinamarquês chamado Kierkegaard disse que se não fosse Deus, o homem seria livre. Então esse filho mais novo vive como se Deus não existisse. Eu queria viver a minha própria vida. E o outro, que é o filho mais velho, tenta viver como se tudo que existisse fosse Deus. Mas, na verdade, ainda que de maneira absolutamente diferentes, ambos vivem para si mesmos e ambos tentam manipular Deus. Sabe como? O filho mais novo acredita que o pai é um obstáculo à sua realização pessoal. É como se ele dissesse ao pai assim: pai, se não fosse pelo Senhor, eu seria feliz. Aliás, eu me lembrei de uma coisa assim, para animar vocês. Eu não gosto desses negócios, não. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer hoje. Pelo menos os irmãos acordam. Vire-se para a pessoa que está ao seu lado agora. Vire-se
e diga para ela o que eu vou dizer agora. Diga para ela: se não fosse você, eu seria a pessoa mais bonita neste lugar. Acordaram? Hoje a gente tem que dar uma de animador, de auditório, irmãos, para ver se vocês acordam. Acordaram? Muito bem, agora preste atenção aqui. Eu não gosto de fazer essas coisas, a igreja não é lugar para isso. Mas vamos aqui, preste atenção. Então, o filho mais novo acredita que o pai é um obstáculo à sua realização pessoal. Eu queria que o senhor morresse, porque se o senhor morresse, eu teria direito à minha herança. Eu quero viver os desejos da minha mocidade. Eu quero fazer o que eu quero da minha vida, e o senhor é um obstáculo a isso. Mas o filho mais velho é ao contrário. Ele acredita que o pai é um viabilizador de sua realização pessoal. É aquele cidadão que diz assim: eu faço tudo certinho. Ele disse para o pai assim: eu nunca transgredi uma ordem tua. Então ele faz tudo como se esperasse receber do pai alguma recompensa. E há muito crente assim na igreja, viu? Que não sabe viver sem transgredir, como se não transgredisse uma ordem do Senhor, trouxesse alguma satisfação pessoal. Nós vamos chegar lá. O filho mais novo desdenha da aprovação do seu pai, mas o filho mais velho deseja desesperadamente que o pai o aprove em tudo. Eu nunca transgredi uma ordem tua, e o Senhor nunca me deu um cabrito para eu fazer um churrasco com os meus amigos e tomar uma cervejinha. O filho mais novo rebela-se radicalmente, e o filho mais velho é o que se submete absolutamente e vive a vida de um escravo. Como é que a gente pode viver uma vida de escravo servindo a Deus? É quando a gente tem um ativismo religioso muito forte. A gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo de ler a Bíblia, mas a gente corre feito barata tonta, porque a gente tem que fazer algo para Deus. Como se isso fosse trazer alguma satisfação pessoal para a nossa vida. E os mais sábios na vida cristã já experimentaram que quem tem que trabalhar por nós é o Espírito Santo. Não somos nós que trabalhamos, o Espírito Santo vem dar aprovação. Não, a gente ora e Deus vem e faz o trabalho no nosso lugar. Ainda há pouco eu citei aquele filósofo existencialista, conhecido como o pai do existencialismo, filósofo dinamarquês Kierkegaard. E este homem nos ensinou algumas coisas. Ele disse coisas muito interessantes. Por exemplo, ele disse: duas coisas nos assustam: a nossa condição finita e a nossa liberdade infinita. Então vamos ver se a gente dá para entender isso aqui. Nós vivemos assustados porque nós temos uma condição finita, nós envelhecemos. Um belo dia a gente descobre que está envelhecendo. Por exemplo, um dia eu tive um problema no joelho e fui ao hospital e pediram que eu batesse um raio-x. Depois do resultado do exame, fui ao médico lá que me atendeu e era um garoto. Eu acho que tinha idade para ser meu filho. E aquele médico olhou os meus exames, aqueles meus ossos, e disse assim: o senhor tem ossos muito bons para a sua idade. Foi o primeiro choque. Foi aí que eu descobri que eu não tinha mais 18 anos. Eu saí daquele hospital com meu exame debaixo do braço, parei perto de casa, entrei numa farmácia e fui comprar refrigerante. Fui comprar 2 refrigerantes. A mocinha da farmácia ficava atrás de mim. Quando eu fui pegar os refrigerantes, ela disse assim: o senhor não quer que eu leve os refrigerantes para o senhor até o carro? Eu me senti velho. Aí eu disse: não, eu posso levar. Eu fui para casa, almocei. Depois do almoço eu fui ao banco. Quando eu cheguei ao banco, que eu fui pegar a senha, o cidadão me deu de prioridade. Tudo isso num dia só.
um belo dia a gente descobre que está envelhecendo. E a gente descobre a nossa condição finita. Mas aí, a nossa condição finita nos leva a pensar que nós temos pouco tempo e precisamos aproveitar a nossa liberdade. Foi o que fez o filho pródigo, o mais novo. Eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu preciso usufruir da minha liberdade. Eu quero aproveitar a minha juventude. Então, essa diferença entre a nossa condição finita e a nossa liberdade nos causa angústia. E aí nos ensina o grande Kierkegaard que para enfrentar essa nossa angústia, nós temos que entender os 3 estágios da natureza humana. E o primeiro estágio é o estágio estético. E Kierkegaard diz que esse estágio estético é, na nossa parábola, representado pelo filho mais novo, o filho pródigo, quando nós fugimos do nada em busca dos prazeres e da sensação de prazer. Esse é o estágio estético. O ser humano acha que pode se realizar vivendo uma vida prazerosa apenas. E esse é um grande engano, porque se o prazer nos trouxesse felicidade, quando a gente chegasse depois de uma festa, de uma noitada, com os nossos amigos, quando o sujeito chega em casa, depois que encheu a cara, que ele se senta na sua cama, ele vai perceber o grande vazio existencial que há no seu coração. Por isso que ele chora, ele não sabe porquê. É uma angústia existencial profunda. E o homem moderno possui uma angústia existencial profunda, como se houvesse um buraco negro no seu coração. E Kierkegaard disse que esse é o estágio estético representado nesta parábola pelo irmão mais novo. Depois vem o estágio ético, que é representado pelo irmão mais velho, quando nós fugimos e nos alienamos na certeza de uma vida correta. Eu conheço tantos crentes assim, que acham que cumprindo toda a lei, todos os mandamentos, todos os regulamentos, tendo tudo certinho, eles acham que vão ter a aprovação de Deus, e eles descobrem um dia que eles não conseguem viver assim. Eu me lembro, nesta igreja, uma menina gostava de cantar aqui, e ela um dia foi cantar, era no templo antigo, era a nossa cabana de madeira, e ela foi cantar, era num culto pela manhã, e ela errou a música, ela errou uma das estrofes da música que ela preparou, e ela ensaiou exaustivamente, não foi algo que ela fez de improviso, não. E quando ela foi louvar ao Senhor, ela errou a música, e ela desceu em prantos e passou o culto inteiro chorando, porque ela não poderia ter errado. Como se ela tivesse feito um crime, como se ela tivesse desagradado a Deus, porque ela errou a música. Quando eu estava no seminário do Norte, em Recife, onde estudei, um dia num culto, numa capela, um professor meu, um norte-americano chamado Byron Harbin, ele foi cantar no culto. A música especial, a mensagem musical daquela manhã seria interpretada por aquele professor, um grande professor que eu tive de Velho Testamento. E ele tinha uma voz muito bonita, e ele foi cantar, e chegou numa parte da música que ele errou. Ninguém percebeu, ele poderia ter continuado a música, ele poderia ter ido até o final da música, que ninguém perceberia que ele havia errado. Mas ele errou, e ele sabia que errou, aí ele resolveu parar e voltar para o início da música. E ele começou a música novamente, e quando chegou no mesmo lugar, ele errou novamente. Então ele parou e voltou pela segunda vez. Insistiu na música. Na terceira vez ele errou novamente. Aí ele desistiu. Mas eu achei tão bonito aquilo. Aquele professor me deu uma grande lição. Ele não pulou da ponte por causa disso, ele não se angustiou por causa disso, ele tentou e não conseguiu, porque ele percebeu a sua finitude,
a sua humanidade. Você já descobriu que você é humano? Que você pode errar? Que um dia você vai bater seu carro no meio-fio? Eu espero que seja no meio-fio e não no poste. Que um dia você vai estacionar no lugar errado. Que um belo dia você distraído vai ultrapassar o sinal vermelho. Estava amarelo, de repente o amarelo ficou vermelho, não é? E aí você passou. Você não vai morrer por isso. Aliás, morrer sim. Se ultrapassar o sinal vermelho é capaz de morrer. Ser atropelado por um ônibus, por um caminhão. Mas isso não é o fim do mundo. E Kierkegaard vai dizer que nem o estágio estético, nem o estágio ético resolvem o problema da angústia existencial do homem. Porque na parábola, tanto o filho mais novo como o filho mais velho tentam manipular o pai, tentam manipular Deus, que na parábola é representado pelo pai. Porque naqueles dois estágios, tanto o estágio estético como ético, nós não somos autênticos, nós não somos livres, pois ou estamos cativos de apetites e paixões, como no caso do irmão mais novo, ou nós estamos cativos de regras e leis exteriores. Há muita gente escrava de Deus na igreja. Há muita gente alienada, trabalhando feito um condenado para alcançar o favor de Deus. Isso não resolve a nossa angústia existencial. Nem fugindo para as paixões e nem procurando ser tudo certinho, como se não pudesse cometer nenhum equívoco. Isso não resolve a nossa angústia existencial. E é por isso que precisa de um terceiro estágio, que Kierkegaard chama de estágio religioso. É próprio de quem faz o salto da fé e se entrega a Deus, como Abraão fez. Que estágio religioso é esse? É quando você percebe que não é fugindo para as paixões que você se realiza, e não é sendo certinho, cumprindo moralmente toda a lei cerimonial e moral, você não vai resolver seu problema existencial, mas é quando você percebe assim, eu não consigo ser o crente que Deus espera que eu seja, então não me resta outra coisa a fazer, a não ser voltar para os braços do Pai, como fez o filho pródigo. Quando a gente se lança nos braços do Pai. Eu gosto muito daquela história de Abraão. Quando Abraão, já com 100 anos de idade, Deus disse que ele vai ter um filho, a mulher dele tinha 90 anos, era impossível um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos pudessem gerar um filho. Como, meus irmãos? Não tem como. É como se a gente fosse assistir a um filme, o nome do filme seria Missão Impossível. Mas Deus veio e disse, você vai ter um filho. E nesse filho será chamada a tua descendência. Aí Isaac nasce. Aí um belo dia Deus diz assim, pega Isaac, teu único filho, e leva para uma terra em que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Abraão pegou Isaac, acordou cedo, chamou Isaac, e foram, e leva, sacrifica teu filho lá num dos montes que eu te mostrarei. E Abraão vai e leva seu filho, e chega lá no monte, ele amarra seu filho, coloca sobre o holocausto, e vai matar o filho, o único filho que seria herdeiro, que seria a promessa de Deus. E na hora que ele vai matar o filho, Deus manda o anjo gritar, não faças mal à criança, porque agora eu sei que tu temes a Deus, e estava pronto a sacrificar teu único filho, porque Abraão cria que se ele matasse aquela criança, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Ou seja, Abraão deu um salto de fé e caiu nos braços do Pai. Eu acho que é isso que todos nós temos que fazer. Eu não vou me realizar plenamente como homem, fugindo de Deus, manipulando Deus pelos meus apetites sensuais ou sexuais, os prazeres da vida. Eu não vou encontrar Deus assim. E eu não vou encontrar Deus sendo legalista, procurando seguir a lei em todas as normas, porque eu vou descobrir um dia
que eu não consigo, e eu terei que dizer como o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então a única alternativa que eu posso fazer é pular, dar um salto de fé e cair nos braços daquele Deus que na parábola é o Pai, que nos espera de braços abertos, para que a gente confie nele, para que nós possamos viver em plenitude de vida. Nesse momento, Deus deixa de ser para nós um rival e também um ídolo, isto é, uma força a ser manipulada. E no salto da fé, abandonamos a vida sem limites, aquela vida desregrada do filho pródigo, e também a vida estreita de limites exagerados das normas que a religião nos impõe. E no salto da fé, nós encontramos finalmente a liberdade que nos é possível, e só nos é possível quando nós caímos nos braços do Pai. Eu quero convidar você para, juntamente com o pastor desanimado desta igreja, a cair nos braços do Pai, a confiarmos nele, de saber que nós não temos como resolver o nosso problema existencial fugindo para os prazeres e nem fugindo num ativismo religioso exacerbado, mas eu posso, pela fé, cair nos braços daquele que me conhece como ninguém e me ama como ninguém, e está dizendo: vem, filho, eu quero fazer de ti uma bênção, eu quero fazer de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém?